Helena Petrovna Blavatsky foi talvez a mulher mais importante de seu tempo. Trouxe ao mundo conhecimentos proibidos porque conseguiu juntar as faces do esoterismo e do misticismo com a ciência. E fez isso buscando a peça-chave, algo incomum em todas as culturas antigas. E por esse motivo viajou por todo o planeta, chegando a estudar o voodoo, as religiões mais antigas e um montão de sabedorias das filosofias mestres, dando vida à chamada teosofia. Uma doutrina que unifica nada mais nada menos que os conceitos das religiões, da ciência, das artes e da natureza, porém com uma única ideia: encontrar Deus. Quais mistérios guardava Madame Blavatsky? Quais conhecimentos nos traz a teosofia? E que saberes proibidos traz essa doutrina que foi chamada de secreta? Helena Blavatsky era uma mulher muito comum, mas tinha segredos ocultos. Segredos que, pela terminologia por si só, são secretos. Porém, neste caso, essa regra não se aplica, porque se trata do sobrenatural. Nasceu em 1831 em uma pequena aldeia no sul da Rússia e por muito tempo morou com seus avós. Cresceu nesse ambiente dominado por histórias antigas e lendas, rodeada de misticismo que acabou marcando sua vida. E desse modo nasceu uma vontade louca para desvendar esses mistérios, mas sua família era muito rígida e seu sonho foi frustrado. Com o passar dos anos, casou-se com um coronel, mas o casamento não durou muito tempo. Após a separação, decidiu resgatar seu antigo sonho e iniciou sua jornada em busca desses saberes proibidos. Então viajou ao Tibete para estudar as mais importantes sabedorias desse povo. Conceitos sobre o karma, a reencarnação e registros acásticos. Conceitos desconhecidos pelo Ocidente. No entanto, quanto mais estudava, mais queria saber sobre as verdades do universo. Então, viajou para a América do Norte, onde encontrou os índios Hopi. Com os índios aprendeu sobre a estrela azul, a Katina, e com os xamãs conheceu o poder espiritual das ervas. Estudou a sabedoria secreta dos homens que viviam embaixo da terra, inclusive sobre a chamada Terra Oca. Rumou até a Grécia, depois ao Egito, visitou os 4 cantos da Europa até chegar em Londres, quando encontrou algo que marcaria sua vida. Até que, por volta do ano de 1851, se deparou com um grande professor chamado Cutrone, um homem no qual teve grande afinidade para contar seus segredos. Segredos, por exemplo, como que desde criança via sombras. Sombras em forma de pessoas. Para Helena, isso tudo era normal. Contudo, havia um pequeno grande detalhe. Se tratava de pessoas mortas. Bem, até que, certa vez, andava a cavalo quando sofreu um acidente e quase passou dessa para melhor. Despencou no asfalto, porém, quando a pata pesada do bicho cairia sobre ela, no meio das pedras, assim, do nada, surgiu uma sombra que a levantou, salvando a sua vida. E essa história foi contada ao professor, porém, ao ouvir isso, ele achou tudo normal. Era um homem acostumado aos mistérios sobrenaturais. Então, diante da confiança depositada, decidiu contar a Helena 2 segredos. E falou sobre a bomba atômica. Essa mesma, lançada em Hiroshima, porém, se tratava de algo que tirava o sossego dele e de outros grandes mestres. No entanto, tudo isso aconteceu 1 século antes da bomba existir. O segundo segredo era sobre um livro. Na verdade, se tratava de um livro maldito, altamente ou estritamente proibido, que estava guardado no lugar mais escondido do Tibete. O livro de Dzyan, que é um vídeo bem completo no canal. E este livro diz que há cerca de 18 mil anos vieram seres com aspecto humano, mas que não eram humanos. Tais criaturas se fundiram entre si e criaram o próprio universo. E com o tempo começaram a surgir outras formas de vida. Uma dessas formas eram os gigantes, que se replicaram e formavam uma espécie de divindade para os seres inferiores. Com o tempo, surgiram seres extraterrestres que foram chamados de Atlantes. Depois, com sua queda, a humanidade surgiu.
Bem, Madame Blavatsky queria saber mais sobre tudo isso e saiu em busca do livro, e acabou encontrando lá no Tibete. E após mastigar esses conhecimentos, Helena dizia saber o segredo para se comunicar com os mortos. Mas isso foi a gota d'água, porque deixou os espíritas, ou as pessoas que atuavam nessa área, muito irritados. E fazia sentido. Imagine naquela época alguém dizer: o além não existe. E falava isso abertamente. Falava que esse lugar, o além onde vão os mortos, não existe. Dizia que os mortos estão aqui e vivem conosco, mas não podemos vê-los. Seria algo do tipo como uma espécie de memória remanescente no ambiente. E aqui eu faço uma ressalva, porque existem outras teorias, filosofias e doutrinas que vão um pouquinho além disso, porém usando um outro termo. Usam a palavra energia. E como disse, essas afirmações, aliás, sustentações orais, eram ditas para quem quisesse ouvir, e acabou irritando muitas pessoas. Contudo, Blavatsky era indomável, uma rebelde, e como havia percorrido todo o planeta em busca desses conhecimentos, sabia exatamente o que falava. Aliás, era segura, porque bebeu de várias fontes. Falava que os espíritos estão aqui e eram algo a mais do que eles estavam dizendo ou que aprenderam. Mas somente anos depois que ocorreu um dos momentos mais importantes de toda a sua vida, quando conheceu o coronel Henry Olcott, um sujeito cheio de títulos, escritor, erudito, teósofo, advogado, mais um montão de coisas. E com ele criou a chamada Teosofia e depois a Sociedade Teosófica, algo extremamente importante para quem gosta do tema Mistérios da Humanidade. O objetivo desta sociedade era unificar os conhecimentos das doutrinas esotéricas orientais com as das doutrinas esotéricas ocidentais. Em miúdos, podemos entender assim: juntar vários conceitos para que fossem melhor compreendidos. Mas Wagner, quais conceitos? Vejam só, conceitos sobre os registros akáshicos, a reencarnação até o karma. E não tenho dúvidas que, além de importante, causou grande polêmica, porque não se tratava de algo simples. Uma seita qualquer, uma religião, nada disso. Estamos falando de conhecimentos de uma personalidade, um baita estudioso com uma mulher que rodou o mundo, colhendo informações. E mais, se propôs a juntar conceitos de várias religiões, doutrinas, filosofias, às vezes opostas, porém em um só conceito. Além de difícil, sem dúvidas algo extremamente inovador e bem polêmico, porque imaginem, hoje em dia, se estamos presos a várias crenças, imaginem naquela época. E ela e ele foram os pioneiros. Bem, a Sociedade Teosófica tinha 3 grandes princípios. Criar um tipo de sociedade universal fraterna, um lugar onde não houvesse preconceito de sexo, cor, raça, religião. Todos seriam iguais e igualmente poderiam aprender. O segundo princípio era criar uma fusão entre a ciência, a religião, a filosofia e as artes para combiná-lo tudo em uma só. Já que a ciência sozinha não é algo bom, cria pontos dogmáticos, verdades absolutas e pode cegar. Mas o mesmo se aplica às religiões, doutrinas e filosofias, fazendo o ser humano se tornar escravo. O terceiro objetivo era estudar a natureza e a alma, não somente do ser humano, mas dos animais e dos seres vivos. A alma era uma espécie de obsessão para buscar respostas do porquê estamos aqui e para onde iremos. Bem, a palavra teosofia em si mesma significa buscar o conhecimento profundo de Deus. Helena dizia que muitas religiões contavam mentiras porque impunham aos seres humanos uma série de deuses com nomes diferentes. Na verdade, ela tinha uma outra ideia de Deus. Para ela, Deus é tudo, porém, antes de conhecê-lo, o ser humano precisaria se conhecer para depois compreendê-lo. E temos aqui algo interessante para estudar: o conceito teosófico sobre a ideia de Deus. Por fim, vamos tratar do livro de Blavatsky, A Doutrina Secreta. São 6 volumes que, entre outras coisas, falam sobre seres que aqui viviam antes dos seres humanos. Conta o seguinte: no início dos tempos, neste planeta existiam seres formados por névoa e por fogo.
seres que desapareceram e com o tempo deram lugar aos chamados hiperbóreos. Depois esses caíram, surgiram seres com aspecto réptil, lá de Lemúria. Em seguida vieram os Atlantes, metade humano, metade outra coisa. Por fim, surgiu a humanidade. A teosofia também trata sobre a sexta e sétima raça de seres que virão quando o ser humano for extinto. Mas isso, claro, dependeria do que fizermos com o nosso futuro. Aliás, nessa parte não há muita explicação, mas trata de alguns eventos futuros que estariam por vir. Interessante é que as profecias de Baba Vanga também trazem que no futuro o ser humano iria se dividir e se tornar um tipo de ser tecnológico ou mutante. Bem, eu discordo de muita coisa, especialmente sobre as religiões. A meu ver, o ser humano é que estraga, porém, os mesmos precisam disso. Contudo, tudo que é dito é algo para se pensar. Nada é 100% verdade, nada é 100% mentira, já que a própria Helena, a própria Madame Blavatsky dizia: a verdade está dentro de cada um e de forma relativa. Bem, há muito mais sobre Blavatsky e isso é apenas um recorte que se junta a outro vídeo no canal, que trata sobre o livro de Dzyan. Mas há muito mais e daria vídeos para uma semana. Mas aos poucos vamos juntando tudo para assim no final alcançarmos nossos objetivos. Então, eu paro por aqui, tem muita informação para vocês. Cabe agora pesquisar, cruzar as informações e deixar sua opinião nos comentários. Eu sou Wagner Souza, forte abraço e até mais.